isso também se refere a uma sabedoria que vem de Deus. Não é uma sabedoria humana, mas algo que chega a nós pela revelação do Espírito Santo e ultrapassa a nossa capacidade natural. Ou seja, Deus, que sabe de todas as coisas, Ele revela situações que a sabedoria humana muitas vezes não consegue alcançar. É por isso que o homem, especialmente nos nossos dias, é cheio de dúvidas, de perguntas, e às vezes alguns perguntam muitas coisas a respeito da Bíblia. Mas e como é isso? E como é aquilo? A Bíblia nunca explicou todos os detalhes, e nem era essa a intenção, mas as questões que se levantam podem ser levadas para a ciência, que também não consegue responder, porque são os mistérios ligados à sabedoria profunda de Deus. A sabedoria que pode ser usada para orientar, muitas vezes as pessoas precisam de uma orientação, para entender situações e também para desvendar os mistérios de Deus. Então você pode ver o dom de sabedoria agindo em situações como essa, numa orientação ou numa situação a ser compreendida, ou até para alcançar e desvendar mistérios que Deus nos concede. Então Paulo esclarece que as orientações que ele passava às igrejas não foram resultado de uma sabedoria humana, mas eram frutos de uma sabedoria divina. Vamos ler 1 Coríntios 2, 3 a 7. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Isso era a realidade humana dele. Eu sou uma pessoa igual a vocês, tenho minhas limitações, minhas deficiências, não sou ninguém especial. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Ou seja, aquilo que eu estou passando não era uma sabedoria humana que eu aprendi na escola, que eu sou muito bem dotado, mas eram demonstrações de espírito, porque as coisas vinham do Espírito Santo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Glória a Jesus. Vejam os irmãos a importância que Paulo está dando à sabedoria que ele teve a oportunidade de usar no ensino da igreja do Senhor naquela hora, e faz questão de dizer que não era sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus. Esta era uma coisa extremamente importante na nossa vida espiritual. Nós não podemos pensar que igreja existe para ser guiada pelas boas ideias das pessoas, e nem para ser guiada apenas porque fulano é muito inteligente, é muito preparado. A igreja precisa da sabedoria de Deus, oculta em mistérios, e que Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Essa é a colocação. Então, Paulo ensinava as igrejas nesta posição. Jesus ensinava com sabedoria divina. Veja o que diz Mateus 5,
chegando à sua pátria, Jesus ensinava-os nas sinagogas deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Veja que os homens identificaram que aquela sabedoria não era o que eles costumavam conhecer, era uma coisa diferente. De onde veio a este a sabedoria? Para dizer essas coisas, a sabedoria de Jesus era a sabedoria divina. Mais uma outra colocação. João 7, 45, 46, os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Eram os homens que foram designados para prender Jesus. E responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Veja que coisa, aqueles homens foram encaminhados para prender Jesus. E chegaram lá e ouviram que Jesus estava ensinando. E diante daquele ensino, daquelas coisas gloriosas, eles ficaram completamente desarmados. Não tem jeito. Como é que nós vamos prender um homem desse? Nunca ninguém falou assim como este homem. Veja só, nunca homem algum. Eles estavam identificando ali não apenas os conhecidos, as pessoas próximas, eles estenderam aquela colocação para uma realidade da humanidade como um todo. Nunca homem algum no mundo falou assim como este homem. Isso era sabedoria de Deus no trabalho do Senhor Jesus. Os homens não puderam então resistir à sabedoria os homens também não puderam resistir à sabedoria com que Estevão falava. Estevão foi um mártir da igreja, morreu apedrejado porque as pessoas rejeitaram aquela palavra que ele estava dando. Mas o interessante é que ele falava de Jesus com autoridade, com poder e com uma sabedoria que os homens não tinham como se equiparar e nem responder. Veja só, e não podiam resistir à sabedoria. Estevão estava falando com pessoas inteligentes, preparadas, entendidas, mas havia uma sabedoria maior na vida de Estevão, que era a sabedoria do Espírito Santo. E ele diz: e ao Espírito com que falava. Os homens não conseguiram resistir àquela sabedoria. Então, partiram para a ignorância, para a agressão, para o ataque e mataram Estevão naquela situação. Muitas vezes ocorre também numa mensagem que é pregada ou numa orientação que é dada. Às vezes, quando você está pregando, o Espírito Santo está se movendo ali e dando uma palavra que você não tinha nem programado. Aquela era uma palavra de sabedoria. Às vezes você senta com um irmão e aquele irmão está com uma dificuldade, uma luta, uma dúvida, e quando ele conta, de repente você enxerga o que eu vou dizer para ele. E às vezes aquilo que você fala foi um esclarecimento. Poxa, eu entendi tudo, foi uma bênção. E você diz assim: poxa, eu nem estava programando falar isso, foi uma coisa que veio assim, porque o Espírito de Deus agindo, concedendo esta bênção de sabedoria, orientando as situações que nós muitas vezes precisamos. Nós dizemos também que o Espírito, a palavra de sabedoria, pode operar nos levando a entender situações às vezes difíceis, que põe em ordem situações
pode estar dentro de uma situação, não sei como resolver, e de repente o Espírito Santo te mostra claramente, através de uma revelação, uma saída que é extremamente sábia, é um ato de sabedoria para resolver aquele problema ou para solucionar aquela situação. Então veja só, nós vemos que Jesus, por exemplo, livra uma mulher adúltera com uma palavra de sabedoria que não pode ser confrontada. Jesus disse e os homens tiveram que calar-se. Não tinham como confrontar Jesus. Bote ali, todo mundo conhece a história da mulher adúltera, né? E os homens iam apedrejá-la e queriam tentar Jesus e disseram: essa mulher foi apanhada em adultério, a lei manda apedrejar, e tu, o que você diz, Jesus? Na verdade, eles queriam tentar Jesus, eles queriam deixar Jesus sem saída, porque se Jesus dissesse assim: não, deixa a lei para lá, a lei fica para trás, eles iam entrar em dificuldade. Como é que você vem no meio do povo desfazer a lei que você disse que tinha que cumprir? Por outro lado, se mandar dizer assim: apedreja, mate, eles iam dizer o quê? Está vendo? Depois vem dizer aqui que veio pregar amor e está mandando matar. Qualquer resposta estaria errada. Qualquer resposta serviria para alguém colocar dúvida, para desfazer do que Jesus disse. Então, se as respostas humanas trariam problemas, Jesus usa a sabedoria divina, glória a Jesus, do Espírito Santo, e diz assim: e como insistissem, os homens insistiam, perguntando-lhe, ele endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Glória a Deus. Pergunta aos irmãos: Jesus disse para apedrejá-la? Mandou soltá-la? Também não. Jesus disse uma coisa que eles não esperavam, que não imaginavam. Eles deviam estar imaginando assim: olha, agora nós pegamos ele vai ter que responder. É só que a sabedoria do Espírito Santo, ela é muito maior do que os homens. Isso é extraordinário. Nós temos que aprender a viver dessas coisas. É interessante que a palavra também mostra quando Jesus rechaça os religiosos que queriam acusá-lo, quando ele foi perguntado se deveriam dar ou não tributo a César. A resposta de Jesus foi um ato da sabedoria divina. Os homens queriam pegar Jesus de qualquer jeito e disseram assim: responde uma coisa aqui, é lícito ou não pagar tributo a César? Eles eram subjugados aos romanos. César era o imperador romano. E eles queriam que Jesus dissesse assim: olha, vocês não precisam pagar tributo a César, porque vocês são judeus e tal. E aí eles iam acusar Jesus diante dos romanos. Se Jesus dissesse: olha, pague, os homens iam entrar em dificuldade. Está vendo? Ele veio aqui ajudar a explorar a gente. Jesus usa uma palavra, Mateus 22, 17: diz-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, diz: por que me experimentais?
hipócritas. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles me apresentaram dinheiro. E ele diz: de quem é esta efígie, esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-o se retirar. Veja que coisa, a resposta de Jesus foi de uma sabedoria divina, não foi de uma sabedoria humana. De tão sábia que foi a resposta de Jesus, que os homens que vieram tentá-lo tiveram que ir embora frustrados, não conseguiram. Quem é que imaginava que esse homem ia responder um negócio desse? Quem é que imaginava que Jesus ia dizer uma coisa dessa? E eles foram embora, decepcionados, mas maravilhados. Eles disseram: poxa, isso aqui é uma coisa especial, isso não é normal. Glória a Deus, isso é a bênção do Espírito Santo. Da mesma forma, quando eles perguntam de onde vinha a autoridade de Jesus, né? Pode aí o outro, eu não sei se o texto vai ficar muito longo. Quando Jesus entrou no templo e desmanchou as mesas dos cambistas, né, que vendiam, e tornaram a Jerusalém, andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Como é que você vem aqui e joga tudo no chão, espalha tudo, desmancha tudo? Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo disse: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Respondei. Responda. E eles arrazoaram entre si, conversaram entre si, cada um deu sua opinião, sua sabedoria funcionou ali, dizendo: se dissermos que o batismo de João era do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? Isso é a sabedoria humana já funcionando. Se eu disser isso, o que pode acontecer? O homem é sábio. Se porém dissermos que o batismo era dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Então, isso estamos conversando aqui entre nós. O que é que nós concluímos? Sabedoria nossa diz assim. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. Quando eles respondem isso, eles responderam aquilo que seria o mais cômodo para eles, porque eles não se comprometeriam nem com um lado nem com o outro. E Jesus lhes explicou: também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Se vocês não podem me responder, ou vocês não têm resposta, eu também não tenho nada para responder. Meus irmãos, isso é extraordinário. A sabedoria de Deus operando ali. A sabedoria, então, na solução de situações difíceis. Eu falei, a sabedoria agindo para orientar, sabedoria agindo para solucionar situações difíceis, e a sabedoria também para discernir os mistérios de Deus. Há coisas que Deus fala, ou Deus mostra, e nós não entendemos imediatamente. E se Deus não der essa palavra de sabedoria, nós não vamos entender nunca. Um exemplo claro disso: quando Pedro orava em Jope, ele
irmãos, qual era a visão que Pedro estava tendo? Estava orando e eu vi um lençol, um negócio como se fosse um lençol, descendo do céu, preso pelas 4 pontas. E dentro desse lençol tinha uma quantidade de animais imundos, coisas que para os judeus não são recomendadas, né? E ali uma voz dizia assim: Pedro, mata e come. Quem é que ia chegar para Pedro e dar o discernimento dessa visão? Será que nós estivéssemos lá, nós íamos dizer: olha, Pedro, isso aqui é um lençol. O lençol deve falar assim de cama, né? Bota na cama, o lençol, e os animais, como são imundos, deve ser para a gente botar para fora. Talvez alguém pudesse explicar alguma coisa assim, dentro do nível da sabedoria humana. Mas a palavra mostra, porém, que Pedro alcançou o entendimento pela palavra da sabedoria de Deus manifestada por revelação do Espírito Santo. Bote outro texto. Quando ele fala, ele diz assim: Pedro já estava na casa de Cornélio falando com os gentios. Vós bem sabeis que não é ilícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Deus mostrou isso para Pedro? Sim ou não? Não. Hã? Foi isso que Deus mostrou? Deus mostrou um lençol com um monte de bicho dentro. Deus não mostrou isso para Pedro na visão, mas Deus mostrou isso para Pedro, revelando pela palavra da sabedoria o que significavam aquelas coisas. Glória a Deus. Amém? Dá para entender isso? Então, é por isso que ele faz essa abordagem aqui. Deus, através da sabedoria divina, esclareceu a Pedro que aquela visão se relacionava com a evangelização dos gentios, que eles não se misturavam com os gentios. Mas agora o Senhor está dizendo que não trata ninguém como imundo nem comum, todo mundo está no mesmo barco para a salvação. Amém. Aleluia. Quem disse isso foi o Espírito Santo. Então isso é sabedoria. Então nós vemos, por exemplo, eu vou só citar por cima, porque o tempo é curto, a história de José no Egito, quando ele interpreta os sonhos de Faraó. Faraó, eu falei já isso aqui quando eu falei sobre o dom de ciência, mas Faraó teve um sonho, na verdade teve 2, e ele sonhou que vinham 7 vacas gordas, pastavam bem alimentadas, bonitas, e depois vinham 7 vacas magras, comiam as 7 vacas gordas e continuavam magras e feias. Ok? Foi esse o sonho. O que isso tem para me dizer? O que significa isso? Quem vai dizer isso é a palavra da sabedoria. É sabedoria de Deus, que vai nos dizer o que o Senhor está querendo, como o Senhor, o que significa aquele enigma que está mostrado ali naquele sonho. Interessante que ninguém conseguia discernir. Chamou os sábios, chamou os homens, chamou todo mundo, ninguém sabia dizer nada. Alguém se lembrou e disse assim: tem um homem lá, um prisioneiro, chama José. O dia que a gente estava preso,
ele interpretou nossos sonhos e deu certinho, do jeito que ele falou. Então, mandaram chamar José. Bota o texto, eu vou tentar ler. Diz: Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. O que José está dizendo? Não sou eu que sou mais sabido do que os seus sábios, não. Se eu puder te dizer alguma coisa, é porque Deus falou para mim primeiro, para eu poder dizer para você. Ou seja, isso não é sabedoria humana. Onde é que estava a sabedoria humana aqui? Eu tive um sonho e ninguém há que o interprete. Ninguém quem? Nenhum dos meus sábios, nenhum dos meus entendidos, nenhum dos meus inteligentes aqui, dos meus conselheiros, ninguém consegue entender o que quer dizer isso. E José disse: nem eu não sei também, mas Deus dará resposta a Faraó. Eu creio que Deus dará resposta. E será que Deus passa o texto? Veja o que diz assim: José interpretou o sonho. Isso aqui então fica ainda para depois. José interpretou o sonho. Quando José interpreta aquele sonho, eu acho isso também uma coisa extraordinária. Ele disse: olha, 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. Quem é que inventou isso? Eu acho impressionante a gente avaliar. De onde é que José tirou isso? 7 vacas gordas pode ser qualquer coisa. São 7 rebanhos de Faraó que estão bem alimentados. 7 vacas gordas. Eu podia dizer qualquer coisa. Sim. Quantos de nós teríamos entendido do jeito que José entendeu? Humanamente, ninguém. Mas a palavra, a resposta vinha de Deus. É isso que é a sabedoria. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Veja que Faraó entendeu que aquele discernimento, aquela palavra de sabedoria, vinha do Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso. Não foi você, eu estou bem claro, estou entendendo que você não sabia de nada também. Mas eu hoje estou entendendo que Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Não tem ninguém tão entendido e sábio como você. Por quê? Porque a sua sabedoria é divina. Glória a Jesus. Então, irmãos, estas são manifestações de sabedoria. Esse é um exemplo importante. A mesma situação nós podemos encontrar na vida de Daniel, interpretando os sonhos de Nabucodonosor. Só o primeiro sonho da estátua de ouro, né? Ele, concluindo, disse assim: uma estátua, cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro misturado com barro. É uma estátua. Um sonho que ele não lembrava. E um sonho que ele nem se lembrava como era. Incomodou, mas eu não me lembro o que era. O que quer dizer isso? Daniel buscou a Deus e o Senhor revelou a ele o sonho. Qual era o sonho? E agora? O que esse sonho quer dizer?
quer dizer o seguinte, rei: a cabeça de ouro és tu. Que conversa é essa, cara? Cabeça de ouro? Que invenção você está arranjando aí? Esses são 4 reinos que se levantarão sobre a terra. E aí começou a trazer, dizer, mostrar o reino final, uma pedra que é cortada sem mãos, que vai atingir os pés da estátua, e a estátua vai desmoronar, e vai crescer a rocha, e vai tomar toda a terra. Esse será o quê? Um reino que não será jamais destruído, que vai permanecer para sempre. O rei ficou impressionado e maravilhado com uma coisa: a sabedoria divina. E a Bíblia diz que Deus deu a Daniel sabedoria para entender sonhos, mistérios e coisas dessa natureza. Às vezes, irmãos, o dom da sabedoria, a palavra de sabedoria, às vezes ele até passa meio que despercebido na vida da igreja, no dia a dia. Às vezes alguém recebeu uma palavra de sabedoria e não se tocou que Deus está falando, é Deus que está mostrando. Aquele conselho, aquela orientação, aquele esclarecimento, foi Deus. E às vezes a gente nem percebeu. É um dom discreto, o que Paulo considera o principal, o mais importante, porque é ele que conduz todas as coisas, que administra, inclusive, os demais dons. Exato. Sem sabedoria, como é que ficaria um sonho desse? Como é que ficaria uma visão como a de Pedro? A sabedoria que deu sentido a tudo. Amém? Amém? E às vezes a gente nem percebe essa atuação acontecendo no meio da igreja. Tem gente que diz assim: eu quero o dom de profecia, eu quero o dom de línguas. E ninguém muitas vezes diz assim: não, eu queria, Senhor, sabedoria. Como se sabedoria fosse uma coisa pequena. E sabedoria é uma coisa grandiosa. A igreja precisa dessa sabedoria divina para que nós possamos vencer os obstáculos e entender cada dia a caminhada que nós estamos vivendo. Amém, irmãos? Infelizmente, eu ia falar sobre fé. Não vai dar tempo, mas vamos ter que ficar para outra semana. Acho que outra semana eu consigo condensar um pouco mais os dons. Mas valia a pena a gente detalhar um pouco essas coisas, porque são coisas muito profundas, muito bonitas. E assim nós queremos que o Senhor nos agracie com a sua misericórdia. Amém. Amém, irmãos? Podemos orar? Vamos ficar de pé, vamos cantar o louvor possível. Vamos cantar um louvor que diz: Pai amor, gosto tanto de ti. É um louvor antigo, bem antigo, mas ele fala do nosso amor pelo Senhor Jesus. Pai de amor,